O clima nos bastidores é de puro nervosismo e as mãos de Agrado tremem enquanto ela encara o reflexo no espelho do camarim. Ela sabe que essa é a chance de ouro. Eduarda está ao lado dela, mas o clima entre as duas é de uma competição velada que ninguém ousa verbalizar. Elas estão prestes a dividir o microfone com uma cantora famosa e o peso dessa responsabilidade esmaga o peito. Cada nota precisa ser perfeita porque um erro pode destruir meses de ensaios exaustivos. A gravação começa e a tensão é palpável no estúdio. A cantora famosa dita o ritmo e Agrado sente a pressão de ser ofuscada. Eduarda tenta brilhar mais do que deveria e as trocas de olhares entre elas são carregadas de uma inveja que queima. Elas sorriem para as câmeras, mas por dentro o que existe é uma guerra de egos. A música flui, mas a disputa por cada verso cria um ambiente hostil. Ninguém ali é amigo de verdade. O sucesso tem um preço alto e elas estão começando a pagar com a própria paz. O brilho dos refletores esconde as olheiras e o cansaço de quem não dorme direito pensando na próxima rasteira. O tempo não para e a vida segue seu curso implacável enquanto os meses avançam no calendário. 3 meses se passam voando e a realidade de todos muda drasticamente. Janete e Zuzu estão mergulhadas em um mar de ansiedade e suor. Elas decidiram apostar tudo o que tinham na inauguração de um novo bar. Cada centavo economizado e cada favor cobrado foram depositados naquele balcão de madeira e nas luzes que agora iluminam o salão. Janete não dorme e a exaustão está estampada em seu rosto. Zuzu tenta manter o otimismo, mas o medo do fracasso ronda a porta do estabelecimento como um fantasma. Elas discutem por detalhes bobos porque os nervos estão à flor da pele. Uma quer o cardápio de um jeito e a outra grita que não vai dar certo. A sociedade é testada a cada minuto e a amizade parece por um fio diante da pressão financeira. Elas olham para as mesas vazias antes da abertura e o silêncio é ensurdecedor. O medo de que ninguém apareça é uma agulha espetando o peito de Janete o tempo todo. Enquanto isso, em outro canto da cidade, João Raul e Nayane tentam reconstruir o que sobrou de um sentimento que já foi ferido. Eles resolvem investir pesado na relação, mas o passado é uma sombra que insiste em caminhar ao lado deles. João Raul tenta ser carinhoso, mas Nayane ainda guarda as marcas das traições e das mentiras que quase os destruíram. Cada palavra dita soa como uma promessa vazia para quem já sofreu tanto. Eles jantam em silêncio e o barulho dos talheres no prato é a única coisa que preenche o vazio entre os dois. Nayane olha para João Raul e se pergunta se ele realmente mudou ou se é apenas mais um jogo de sedução para mantê-la por perto. O investimento que eles fazem no namoro parece mais um sacrifício do que um prazer. A desconfiança é um veneno que Nayane toma em doses homeopáticas todos os dias. Ela quer acreditar, mas o coração está blindado contra novas decepções. João Raul percebe o distanciamento e isso o irrita profundamente, gerando discussões ácidas no meio da noite. A fama finalmente bate à porta de Agrado e Eduarda de uma forma avassaladora. Elas são convidadas para se apresentarem em um programa de televisão que todo o país assiste. O frio na barriga é substituído por uma euforia perigosa. Nos bastidores do programa o caos impera. Maquiadores correm de um lado para o outro e o produtor grita ordens que ninguém consegue seguir direito. Eduarda olha para o figurino de Agrado e sente uma pontada de raiva porque acha que a parceira recebeu mais atenção da produção. A inveja transborda em comentários sarcásticos antes de entrarem no palco. Elas sobem os degraus sob aplausos ensurdecedores, mas o que o público não vê é o ódio que elas sentem uma da outra naquele momento. A performance precisa ser impecável para manter a farsa da dupla perfeita. Agrado solta a voz e tenta dominar o palco enquanto Eduarda faz de tudo para atrair os holofotes para si. É uma batalha coreografada onde o talento é a arma e a televisão é o campo de guerra. Janete e Zuzu chegam ao limite do estresse no dia da inauguração do bar. As bebidas atrasam e o fornecedor não atende o telefone, deixando Janete em estado de choque. Zuzu começa a berrar no meio do salão, descarregando toda a frustração dos últimos 3 meses. Elas trocam ofensas pesadas e a parceria quase acaba ali mesmo entre caixas de cerveja e copos de vidro. O sonho do bar se transforma em um pesadelo de cobranças e brigas por poder. Janete acusa Zuzu de ser irresponsável e Zuzu rebate dizendo que Janete é uma controladora insuportável. A poeira só baixa quando os primeiros clientes começam a chegar e elas são obrigadas a colocar uma máscara de simpatia no rosto. Por trás do balcão o clima é de guerra fria. Cada sorriso entregue aos clientes é uma mentira contada para salvar as aparências. Elas sabem que a noite está apenas começando e que qualquer erro pode levar o investimento de uma vida inteira para o ralo da falência.
Nayane decide confrontar João Raul sobre as verdadeiras intenções dele nessa nova fase do relacionamento. Ela não aguenta mais o peso da dúvida e explode em uma discussão violenta na sala de casa. João Raul tenta se defender, mas os argumentos dele são fracos diante das evidências de que ele ainda esconde segredos. A traição emocional dói tanto quanto a física e Nayane joga todas as mágoas na cara dele sem piedade. Ela grita que ele nunca vai ser o homem que ela merece e ele devolve com insultos sobre a insegurança dela. O investimento na relação parece ter sido um erro grotesco que só serviu para reabrir feridas antigas. Eles se encaram com um desprezo que sufoca qualquer vestígio de amor que ainda restava. João Raul ameaça ir embora e Nayane desafia ele a sair logo por aquela porta. O impasse está criado e a tensão entre os dois é como uma corda esticada prestes a arrebentar de vez. No palco da televisão, Agrado e Eduarda encerram a apresentação sob uma chuva de confetes e aplausos. O apresentador as elogia e elas se abraçam fingindo uma irmandade que não existe. Assim que as luzes baixam e elas caminham para o camarim, a máscara cai imediatamente. Eduarda empurra Agrado e diz que ela tentou sabotar o solo da música. Agrado não fica calada e parte para cima acusando Eduarda de ser uma medíocre que só subiu na vida por causa dos outros. A briga física quase acontece ali mesmo, cercada por assistentes de palco que tentam apartar as duas estrelas em ascensão. A fama trouxe o dinheiro, mas trouxe também a face mais podre da alma de cada uma. Elas agora são escravas de uma imagem pública que odeiam sustentar. O sucesso na TV é o começo de uma destruição mútua que promete não deixar pedra sobre pedra na carreira de ambas. Janete observa o movimento do bar com o coração acelerado. As mesas estão cheias, mas o lucro ainda parece distante diante das dívidas acumuladas. Zuzu evita olhar para Janete e foca apenas em servir as mesas com uma agilidade mecânica. A tensão entre as duas é notada pelos clientes mais atentos que comentam em voz baixa sobre a hostilidade no ar. Janete sente que o bar é uma armadilha que aprende a uma sociedade tóxica. Ela olha para as mãos calejadas e se pergunta se tudo aquilo vale a pena. O som da música alta no bar se mistura com o barulho dos pensamentos de traição que começam a surgir na mente de Janete. Ela pensa em como se livrar de Zuzu e ficar com tudo para si, mas o medo das consequências a impede de agir por enquanto. A ganância começa a brotar onde antes existia apenas o desejo de vencer na vida honestamente. João Raul sai para caminhar sozinho na noite tentando esfriar a cabeça, mas a raiva o consome por dentro. Ele sente que Nayane é um peso morto que o impede de voar mais alto. Ele investiu tempo e dinheiro, mas o retorno emocional é nulo. Ele pensa em todas as mulheres que poderia ter se não estivesse preso àquele compromisso desgastado. A vontade de trair novamente pulsa em suas veias como uma necessidade de afirmação. Ele para em frente a um orelhão e hesita antes de discar um número que deveria ter apagado há muito tempo. A traição ronda João Raul como um predador faminto. Enquanto isso, Nayane chora no sofá de casa percebendo que o investimento que fez foi em uma causa perdida. Ela se sente usada e descartada por um homem que não sabe o que é lealdade. O silêncio da casa é interrompido apenas pelo som dos seus soluços abafados. Agrado e Eduarda recebem a notícia de que a música delas é um sucesso absoluto nas rádios. Em vez de comemorarem, elas começam a brigar pela divisão dos lucros e pelos créditos da composição. A inveja de Eduarda atinge um novo patamar quando ela descobre que Agrado foi convidada para uma entrevista solo em uma revista de renome. Ela sente que está sendo deixada para trás e começa a arquitetar um plano para queimar a imagem da parceira perante o público. Ela sabe de segredos do passado de Agrado que podem destruir a carreira dela em segundos. A traição está sendo gestada no escuro do camarim enquanto Agrado sorri para as fotos. A amizade que um dia existiu agora é apenas um cadáver que elas carregam para manter o contrato com a gravadora. O bar de Janete e Zuzu fecha as portas após a primeira noite e o balanço financeiro é desolador. Elas gastaram mais do que arrecadaram e a briga recomeça com força total no meio do salão escuro. Zuzu joga um copo no chão e os cacos se espalham, simbolizando a relação delas que está estraçalhada. Janete grita que a culpa é da incompetência de Zuzu em gerenciar as compras. Elas estão exaustas e o ódio é o único sentimento que as mantém acordadas. Elas se encaram com uma vontade mútua de se destruírem. A inauguração que deveria ser um sonho se tornou o início de um processo de autodestruição financeira e emocional. Nenhuma das duas está disposta a ceder um centímetro e a guerra pelo controle do bar promete ser sangrenta. João Raul volta para casa de madrugada e encontra Nayane acordada esperando por ele com as malas prontas no meio da sala. O confronto final parece inevitável.
Ele tenta se aproximar, mas o olhar de desprezo dela o paralisa. Nayane descobriu algo que ele não esperava e a verdade está prestes a ser vomitada com toda a agressividade de quem não tem mais nada a perder. Ela segura um celular na mão e o rosto de João Raul empalidece instantaneamente. O investimento na relação acabou em uma falência moral completa. Ele tenta mentir mais uma vez, mas as palavras morrem na garganta diante das provas que Nayane exibe com um sorriso amargo de vitória. A traição foi descoberta e agora o preço será cobrado com juros e correção monetária na base do ódio. Agrado e Eduarda se preparam para uma nova viagem de divulgação, mas o clima no aeroporto é de pura hostilidade. Elas não se falam e os assessores precisam mediar cada interação mínima. Eduarda está com o celular na mão pronta para enviar uma mensagem que vai mudar o rumo da história de Agrado para sempre. A inveja a transformou em um monstro capaz de tudo para ver a outra no fundo do poço. Agrado sente que algo está errado, mas a arrogância do sucesso a impede de ver o perigo que caminha ao seu lado. Ela acredita que é intocável agora que é famosa. A queda promete ser alta e dolorosa para quem esqueceu de onde veio e quem pisou para chegar ao topo. A tensão aumenta a cada passo que elas dão em direção ao portão de embarque. Janete descobre que Zuzu estava desviando dinheiro do caixa do bar antes mesmo da inauguração oficial. A traição da sócia é o golpe final que Janete precisava para perder o resto de sanidade que ainda tinha. Ela confronta Zuzu no estoque do bar e a discussão escala para agressão física. Elas se atracam entre as garrafas e o barulho de vidro quebrando ecoa pelo estabelecimento vazio. O ódio acumulado em meses explode em uma cena de violência gratuita. Janete grita que vai acabar com a vida de Zuzu e Zuzu rebate que Janete sempre foi uma otária fácil de enganar. A inveja que Zuzu sentia da determinação de Janete se transformou em um desejo de roubar tudo o que ela construiu. João Raul tenta impedir Nayane de sair de casa, mas ela o empurra com uma força que ele não conhecia. Ela diz que ele é um lixo e que nunca mais quer ver a cara dele. João Raul perde o controle e começa a quebrar os móveis da sala em um surto de raiva e frustração. Ele investiu tudo naquela farsa e agora está vendo o castelo de cartas desmoronar diante de seus olhos. Nayane sai pela porta sem olhar para trás, deixando João Raul sozinho no meio dos destroços de uma vida que ele mesmo destruiu com suas mentiras e traições baratas. A solidão agora é a única companhia dele enquanto o sol começa a nascer, trazendo a clareza de um fracasso retumbante. Eduarda finalmente envia a mensagem para o jornalista de fofocas mais influente do país. O segredo de Agrado está agora nas mãos de quem pode destruí-la em minutos. Ela observa Agrado dormir no avião e sente um prazer sádico ao imaginar a cara dela quando o escândalo estourar. A traição está consumada e não há mais volta. O sucesso que elas construíram juntas está prestes a implodir por causa de uma disputa de ego que saiu do controle. Eduarda sorri enquanto o avião decola, sentindo que finalmente recuperou o poder que achava ter perdido para a parceira. O destino de Agrado está selado e a tensão no ar é quase sólida. Janete senta no chão do bar chorando sobre os cacos de vidro e o prejuízo acumulado. Ela percebe que foi traída pela pessoa em quem mais confiava. A inauguração foi o começo do fim. Ela olha para o balcão e vê a foto dela e de Zuzu no início do projeto e a rasga com fúria. A vingança começa a ser planejada em sua mente exausta. Ela não vai deixar Zuzu sair impune dessa história. O bar se tornou um campo de batalha onde apenas uma sairá viva emocionalmente. A noite termina com promessas de destruição mútua e o amanhã parece mais sombrio do que nunca para todos os envolvidos.